Olá pessoal, sou Fabiano Gomes, médico psiquiatra, atualmente professor de psiquiatria da Queen's University aqui no Canadá. Eu fui convidado para falar sobre as intervenções medicamentosas em pacientes com comportamento suicida. A gente sabe que a maior parte das pessoas que comete suicídio ou que eventualmente tem tentativas de suicídio apresentam um transtorno mental. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é tratar de forma adequada os transtornos mentais. Para isso eles vão precisar ser diagnosticados, então a gente precisa garantir que as pessoas tenham acesso aos médicos psiquiatras e aos serviços de saúde mental para que eles possam ser adequadamente diagnosticados e tratados. Esse tratamento muitas vezes envolve medicamentos, pode envolver outras técnicas, hoje em dia a gente tem de neuromodulação, estimulação magnética, eletroconvulsoterapia e as diversas formas de psicoterapia. Então muitas vezes o tratamento integrado entre o psiquiatra e o psicólogo vai permitir que esse paciente consiga se recuperar e não apresentar mais esse comportamento suicida. A gente sabe, porém, que alguns pacientes apresentam de forma recorrente tendências a ter tentativas de suicídio e eventualmente acabam morrendo por suicídio. Então, teria algum tipo de estratégia específica para esse tipo de população? Alguns estudos demonstraram que, por exemplo, em uma população de pacientes com transtorno bipolar ou depressão, principalmente depressão recorrente, o uso do carbonato de lítio ou do lítio pode reduzir o comportamento suicida e as mortes por suicídio. Então, haveria uma tendência a utilizar essa medicação como uma forma de, além de tratar a doença de base, já que tem um efeito interessante, principalmente profilático dos episódios depressivos nessa população, além disso você tem um efeito adicional de reduzir esse comportamento suicida. Então, não necessariamente a indicação de simplesmente utilizar o lítio para isso, mas como uma das abordagens medicamentosas que podem ajudar, tendo esse benefício adicional de reduzir a ideação suicida e, além disso, a morte por suicídio. Numa outra população de pacientes psicóticos, principalmente portadores de esquizofrenia, eventualmente outros tipos de transtornos psicóticos, alguns estudos também demonstraram um efeito positivo da clozapina, que é um antipsicótico específico, na redução do comportamento suicida e da morte por suicídio. Então, muitas vezes, se o paciente tiver indicação de usar o antipsicótico, a clozapina tem algumas indicações específicas, principalmente em pacientes mais resistentes ao tratamento, mas se o paciente apresenta também esse comportamento suicida, a gente pode esperar um bom resultado em relação a isso também. Então, a gente não tem um medicamento específico para prevenir o suicídio. Então, primeiro a gente tem que pensar em tratar efetivamente com os medicamentos e tratamentos de primeira linha, mas em pacientes que haveria indicação de utilizar ou o lítio ou a clozapina, pode haver esse benefício adicional de prevenir também o comportamento suicida em pessoas que já têm um maior risco.